da espessura da parede vesical. Quando encontra alteração, a gente tem que dizer se ela é difusa ou focal, né? A gente vai ver o que é, né, quando a gente fala que as paredes estão trabeculadas, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre divertículo, cálculo, ureterocele, infecção, adenocarcinoma e carcinoma de células transicionais, tá bom? Começando então, a gente já viu, né, que a espessura da parede da bexiga vai variar conforme o grau de irrepressão dela, né? Então a gente considera normal até 3 milímetros na bexiga cheia e até 5 milímetros na bexiga vazia, e aí precisa dizer, quando você encontra espessamento, que nem nesse caso, se ela é difusa ou focal, tá? A trabeculação, gente, é aquele padrão de espessamento que pega toda, né, a parede da bexiga. Geralmente, né, resulta de hipertrofia da camada muscular. E essa hipertrofia, na maioria das vezes, né, é causada por uma obstrução na uretra, né? Então, principais causas: aumento do volume prostático. A gente está cansado de ver paciente que tem hiperplasia prostática benigna, né, apresentar espessamento e trabeculação de paredes vesicais. Porém, cálculos e tumores que comprometem a região aqui do colo vesical são outros fatores que podem levar à trabeculação, tá? Geralmente, esses pacientes apresentam, né, maior risco de infecção urinária, e quando a gente vai pedir para o paciente esvaziar a bexiga, né, esses pacientes costumam apresentar resíduos pós-miccionais volumosos, tá bom? Bem, em relação ao divertículo, gente, esse divertículo geralmente ocorre adjacente aos orifícios, né? Você tem uma herniação aqui, ó, focal, né? Então, do epitélio, que é o urotélio, e submucosa, né, por uma área de fragilidade aí muscular, tá bom? Geralmente são decorrentes de situações que levam, né, que cursam com aumento da pressão intravesical, tá? A gente já falou que tende a ocorrer próximo dos orifícios dos meados ureterais, e esses divertículos são causa de estase urinária, né? Se quando grandes, e dependendo da localização, que a gente já viu que eles estão próximos aos orifícios, quando grandes podem levar a obstrução, né, e refluxo, tá bom? Os divertículos, eles podem ser únicos, podem ser múltiplos, podem ter dimensões variadas, e não esquecer, né, que podem ser local de cálculos, né, formação de cálculos devido à estase urinária, e de tumores, né, no interior dos divertículos. E o divertículo, gente, quando a gente coloca aqui o Doppler colorido, a gente pode ver, né, o trajeto ali, o fluxo, né, urinário entrando e saindo do divertículo, tá bom? Aqui é um exemplo de um carcinoma de células transicionais, que é o tumor mais frequente, maligno mais frequente na bexiga, né, que começou a crescer a partir aqui de um divertículo vesical, tá bom? Em relação ao cálculo, o cálculo na bexiga, gente, ele pode ter duas origens. Então, ou ele se formou na bexiga, geralmente decorrente o quê? De estase urinária, ou é um cálculo renal que migrou, tá bom? Bem, independente, né, de como ele chegou lá, o aspecto do cálculo, ele é muito igual ao cálculo de outros lugares, tá bom? Então, são formações hiperecogênicas, móveis, dependendo do tamanho, pode ter sombra acústica, e se você colocar o Doppler colorido nele, você pode ver aquele artefato cintilante, né, o twinkling artifact, tá bom? É igualzinho ao cálculo em outros lugares. Bem, ureterocele, a gente falou, né, eu expliquei um pouquinho de ureterocele quando eu falei de duplicidade pielocalicinal, né? Então, o que é a ureterocele? Bem, quando o ureter chega aqui na bexiga, tem uma porçãozinha do ureter que atravessa a parede da bexiga, tá? Então, que é chamado de porção intramural. Então, o segmentozinho minúsculo, né, do ureter que atravessa a parede da bexiga
é a porção intramural do ureter. A ureterocele, gente, é a dilatação daquela porção intramural, formando uma lesão que parece cisto, tá bom? Então, aqui você vê o ureter. Então, é a dilatação cística da porção intramural do ureter, tá bom? Pode aparecer igualmente nos lados direito ou esquerdo, em 10% dos casos pode ser bilateral. A ureterocele a gente costuma ver bastante nos casos de duplicidade pelo calicinal do rim, porém pode aparecer em ureteres normais, tá? Bem, em 80% dos casos está associado com duplicidade pielocalicinal e, mais do que isso, ele está associado com o componente piélico superior, tá? Então, quando você tem duplicidade pielocalicinal, você tem duas pelvis renais, né? Então, geralmente é o componente superior da pelve superior, né? E tem que ser completa, não adianta ser duplicidade parcial, tem que ser duplicidade completa, em que você tem dois ureteres separados, né, e cada um drenando num meato diferente. Então, esse da unidade piélica superior, geralmente esse ureter, ele tem inserção ectópica, né, e está associado com uma ureterocele, né, na sua inserção na bexiga. Então, veja só, se você tem essa ureterocele, pode variar de tamanho. Você pode ser desde pequeno até grandes, bem grandes, às vezes infectados, ele pode infectar. Então, essas ureteroceles, né, quando maiores, podem levar o quê? A obstrução. Então, essa unidade piélica superior, ela está relacionada com ureter ectópico, com uma implantação ectópica, ureterocele, obstrução, por isso é ele que dilata, geralmente. Essa é a regra, tá? A unidade piélica inferior, geralmente ela não tem dilatação, né? Então vai estar de tamanho normal. Esse ureter tende, né, a ter uma implantação mais normal possível, porém, né, devido à localização um pouquinho mais lateral, ele tem os mecanismos antirrefluxos dele menos eficientes. É o ureter que está mais propenso a refluxo e infecção, tá bom? Então, gente, isso se chama regra de, eu não sei o nome, se é o Weigert-Weigert-Mayer, né? Já foi questão de prova também algumas vezes, tá? Então, precisa conhecer direitinho essa regra. Qual a unidade piélica está relacionada com ureterocele, obstrução e dilatação, e qual a unidade que está relacionada a refluxo e infecção, tá bom? Cai direto. Bem, anomalias renais como rim em ferradura, rim em bolo ectópico constituem outras anomalias associadas a ureterocele. Clinicamente, nessas ureteroceles podem ser insignificantes até grandes, né? Então causando obstrução e infecção quando grandes. Então a imagem delas pode variar, desde pequenininho, né, bonitinho, anecóico, até grandes com conteúdo espesso, né, heterogêneo, tá bom? Na realidade, a ureterocele muitas vezes varia durante o decorrer do exame, tá? Então muitas vezes se você fizer muito rápido, a bexiga pode ter aspecto normal, mas aí de repente, se você ficar ali um pouquinho para avaliar jato ureteral, meato ureteral, você vai ver uma bolinha que cresce, um cistinho que cresce e murcha, né? Então ele volta normal, aí ele cresce e volta murcha, tá bom? Então varia, a própria ureterocele pode variar durante o decorrer do exame, tá? Por isso que é importante ficar ali e observar um pouquinho, tá bom? Então aqui vamos frisar regra de Weigert-Mayer. Essa regra é observada onde? É descrita onde? Nas duplicidades completas em que você tem dois ureteres. Tá? Então, o ureter que drena a parte superior, né? Então esse ureter se insere medial e inferiormente ao local normal, né? Então, ou seja, ele é ectópico, ele está relacionado à ureterocele, à obstrução e dilatação. Então, geralmente o que dilata é o superior. A unidade que drena a parte inferior, esse ureter geralmente tem uma inserção lateral com trajeto intramural mais curtinho. O mecanismo antirrefluxo dele, né? Então ele fica comprometido, não é tão eficiente. Então, predispondo a refluxo e infecção, tá bom? Bem, a ureterocele, gente,
existe uma classificação da ureterocele segundo a seção de urologia da Academia Americana de Pediatria. Tá? Então, baseado em achados radiológicos e eocistoscópicos, ele classifica as ureteroceles em intravesical, quando a ureterocele está completamente situado dentro da bexiga, ou ectópica, quando alguma porção da ureterocele, né, está situada permanentemente ou no colo ou na uretra, tá? Ou no colo vesical ou na uretra, tá bom? Bem, saindo da ureterocele, falando um pouquinho de infecção, cistite infecciosa. Gente, a cistite infecciosa, ela é muito mais frequente aonde? Nas mulheres, né? Por quê? Porque a uretra da mulher é curtinho, né? Então, como a uretra é curtinho, ela propicia a colonização, né, pela flora retal, tá bom? Nos homens, a cistite, ela está mais relacionado ao quê? A prostatite e hipertrofia prostática benigna, que leva ao quê? A uma estase urinária, né, então propiciando a infecção. Bem, a cistite, né, infecciosa, o principal agente, a gente já viu que é por contaminação retal, é a E. coli, tá bom? O que a gente vai ver? Um espessamento da parede, né, por edema, né? A gente vai ver um espessamento da parede por edema, diminuição da capacidade vesical, tá? E esse é o problema, que às vezes, né, ele pode assumir esse aspecto pseudotumoral, né? Então podem se formar pseudopólipos, né? E nesse caso ele é indistinguível de tumor. Tá bom? Nesse caso, a gente vai ter que deixar descrito que existe uma lesão, né, sólida, né, nodular, tipo vegetante, né? E aí é só pela cistoscopia e pela biópsia que a gente vai conseguir fazer esse diagnóstico diferencial. Tá bom? Existe um tipo de cistite que é mais frequente em mulheres e diabéticos, né, em que você pode ter o quê? Formação de gás na parede. Tá bom? Então a gente vai ver imagem de gás na parede da bexiga, né? Então focos hiperecogênicos no interior na cavidade, na parede, vesical, que geralmente está espessada. E aí, como todo gás, vai apresentar aquele artefato de reverberação acústica posterior. Esses pacientes, né, se queixam de pneumatúria, tá? Então eles se queixam de que quando eles vão fazer xixi, né, eles sentem que sai gás junto, tá bom? Então, é uma entidade aí separadinha que a gente vê, tá? Bem, a gente falou da cistite aguda e a cistite crônica, né? Então, é aquela inflamação crônica da bexiga. Os achados, gente, são inespecíficos, tá? Então, é uma bexiga pequena com paredes espessadas, tá? Então, tem que tomar cuidado, porque principalmente na cistite crônica, a gente pode ter uma invaginação desse urotélio, que é o epitélio que reveste a bexiga por dentro, e essa invaginação, ela pode sofrer uma metaplasia, né, dando essas cistites diferentes, né? Então, é chamado de cistite cística quando você encontra, aparecem uns nódulos, né, com áreas císticas, ou de cistite glandular, que na realidade é uma lesão carcinomatosa, tá? Então, pré-cancerígena, tá bom? Então, são alterações de cistite e que não tem como a gente diferenciar do tumor, tá? Então, nesses casos, para a gente, né, difícil. A gente descreve a lesão, né, e tem que ser feita a cistoscopia, tá bom? Então, aqui, um exemplo, né? Então, é uma metaplasia do urotélio, né? Ó, né? Então, aqui era uma cistite do tipo glandular e aqui uma cistite glandular e cística.